Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 2 à mesa, onde vamos fazer o setup e mostrar como jogar Cities a 2 jogadores. Neste jogo, assumimos o papel de arquitetos, com a tarefa de planear e remodelar bairros de cidades famosas com casas, escritórios, parques e áreas de lazer, e com isto, fazer da cidade um sítio melhor. Os jogadores vão adquirir projetos, expô-los na sua área pessoal e construí-los para pontuar. E por falar em cidades, este é um jogo onde vamos poder escolher qual a cidade onde vamos jogar, e uma delas é a nossa capital, Lisboa. Podemos ver até na caixa do jogo. Cities é o principal lançamento original de Vir do ano 2024, co-criado pelo autor de dois títulos bem conhecidos, Sushi Go e Cacau, ou seja, da autoria de Steve Finn e Phil Walker Harding, com lindíssimas ilustrações de Jorge Tabernera Redondo. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores, com idades superiores a 10 anos de idade e com uma duração média de 40 minutos, jogado ao longo de 8 rondas, em jogos de 3 ou 4 jogadores, e 4 rondas num jogo de 2 jogadores, como vamos fazer neste vídeo. E neste jogo, no seu turno, os jogadores vão usar os seus trabalhadores para recolher projetos, tiles de cidade, tiles de característica ou peças de edifício que vão usar para construir os seus bairros de acordo com os seus projetos para pontuar. No final do jogo, dependendo de quantos projetos foram completados, os jogadores vão pontuar e o jogador com mais pontos é o vencedor. Vamos agora ao setup a 2 jogadores, onde começamos por colocar o tabuleiro no centro da mesa. Depois, cada jogador escolhe uma cor e recolhe 8 trabalhadores da cor correspondente num jogo para 2 jogadores. 3 anéis de feito, um token de pontuação e um player aid. A seguir, escolhemos a cidade em que vamos jogar e obviamente vamos escolher Lisboa para este jogo. Como num jogo a 2 jogadores os achievements centrais não são usados, cobrimos com 3 anéis de objetivo de cores que não estejam em jogo. Vamos agora baralhar as cartas de pontuação e colocá-las no local correspondente do tabuleiro. Da mesma forma, baralhamos os tiles de cidade virados para baixo. Deixamos algum do lado de fora do tabuleiro, só para ser mais fácil manter a bilha organizada. Vamos também baralhar os tiles de característica e colocar aqui no tabuleiro, também no local correspondente. As peças de edifício já estão no saco e baralhadas, só falta terminar o primeiro jogador. Por exemplo, o último jogador a ter visitado a cidade em que estamos a jogar, que receberá este token no primeiro jogador. Por fim, colocamos os 4 tiles iniciais de cidade visíveis e cada jogador escolhe o tile inicial, que é o seu bairro. Os restantes são devolvidos à caixa e não são usados no jogo. Feito o setup, estamos prontos para começar a partida. No início de cada ronda, começamos por colocar 3 cartas de pontuação visíveis mais uma oculta. Fazemos o mesmo com os tiles de cidade e com os tiles de atributo. Finalmente, retiram-se peças de edifício que são colocadas na última linha, deixando vazio o espaço mais à direita, que é o que tem um ponto de interrogação, e passamos ao turno dos jogadores. E então, num turno de Cities, começando pelo jogador que tiver o token do primeiro jogador, vai escolher um local do tabuleiro e recolher o seu conteúdo, sendo que deixa lá um dos seus trabalhadores para indicar que essa ação foi escolhida. Por exemplo, se eu quisesse recolher este tile de cidade, colocava um trabalhador no local correspondente. A 2 jogadores, cada jogador irá colocar 2 dos seus trabalhadores por linha, por ronda, por qualquer ordem. Passamos agora às ações no tabuleiro, que estão em 4 linhas diferentes. Então, aqui em cima temos as cartas de pontuação e ao escolher esta ação, o jogador vai recolher a carta correspondente e coloca um trabalhador nesse local. A seguir vai colocar a carta virada para cima na sua área pessoal. Depois temos os tiles de cidade. Aqui o jogador escolhe um dos tiles, adiciona esse tile ao seu bairro de forma totalmente adjacente a uma peça já existente, em que cada lado da peça toca apenas em uma outra peça, ou seja, colocar assim seria legal. A área do bairro tem um tamanho máximo de 3 por 3 tiles, obrigatoriamente. Temos a área das fichas de característica, onde vamos recolher uma peça ou conjunto de peças e depois vamos colocá-las, se possível, e se assim quisermos, numa zona do nosso bairro da cor correspondente, ou seja, fundo verde em parque, fundo verde em azul e fundo cinzento em zona de edifícios. E finalmente temos a área das peças de edifício, onde vamos recolher um conjunto de peças que depois vamos colocar no nosso bairro numa zona da cor correspondente, ou então empilhar num edifício já construído da mesma cor, até uma altura máxima de 4 andares. No último espaço, o jogador vai tirar 2 peças aleatórias do saco
e garante que é o primeiro jogador na próxima ronda. Depois de fazer a sua ação, o turno do jogador termina. Nesse momento, o jogador verifica se concluiu algum objetivo de cidade e, caso tenha concluído, coloca o seu respectivo marcador e passa às vezes ao jogador seguinte. Uma ronda termina assim que todos os jogadores tenham colocado todos os seus trabalhadores e, nesse momento, o trabalhador mais à direita na última linha, recebe o token de primeiro jogador, ou seja, vai ser o primeiro jogador na próxima ronda. Há um refill dos componentes do tabuleiro e o jogo continua. No fim da quarta ronda a 2 jogadores, ou oitava ronda a 3 ou 4 jogadores, o jogo termina. No final do jogo, resta apenas contar os pontos. E em Cities vamos pontuar pelos objetivos de cidade concluídos, depois pontuamos os espaços de água e de parque, dependendo da quantidade de fichas de atributo em cada uma dessas áreas, mais 2 pontos por cada ficha de monumento. Finalmente, os jogadores pontuam todos os seus pontos que conseguiram nas suas cartas de pontuação e o jogador com mais pontos é o vencedor. Vamos então começar por fazer o setup da ronda, sendo o refill todas as áreas vazias. Para esta partida, escolhemos a cidade de Lisboa. Eu fico responsável pelo refill das cartas de pontuação, tiles de cidade e tiles de característica. E tu com as peças de edifício, ok? Combinado. E tu és a primeira jogadora, por isso ficas com este token de estrela. Então, tu és o primeiro a escolher o tile inicial. Olhando para os objetivos, acho que este pode ser uma boa escolha, porque tem um espaço de construção verde. Eu vou escolher este aqui em baixo e estamos prontos para jogar. Vou só pôr a estrela aqui no sítio que termina o próximo jogador. E eu vou arrumar os tiles iniciais, não vamos precisar destes. Ok, então podemos começar. Agora vou fazer a minha ação. E para compensar a falta de um local de construção verde, vou escolher esta peça. Recolho o tile e deixo um meeple no local correspondente. Agora tenho de colocar este tile adjacente ao tile da minha área e vou pôr aqui do lado esquerdo. Como tenho uma área de construção amarela, vou buscar esta carta do objetivo que me dá pontos por edifícios com 2 andares de altura. Nesta ação é só colocar a carta aqui na minha área de jogo e o meeple no local correspondente e é a tua vez. Isso é uma boa ideia. Não quero ficar atrás, por isso vou fazer a mesma ação, mas vou buscar uma carta para pontuar por áreas de lagos separados, até porque já tenho 2 e é a tua vez. Então, no meu turno, vou buscar mais um tile para ter variedade e também mais espaço de lago, na tentativa de conseguir colocar aqui 4 tiles de atributos. E com isto é a tua vez. Então, eu vou buscar a minha segunda carta de pontuação, também porque tenho espaços de jardim separados e com isto termino o meu turno. Ok, então a carta restante é minha. Com isso, já posso finalmente buscar peças de edifício porque já tenho espaço para peças amarelas e azuis. Nesta ação, tenho de colocar as peças nos meus espaços de cidade. Ok, então faça isso, eu vou aproveitar e ser a primeira a buscar tiles na linha de tiles de característica e escolher o espaço onde posso buscar 2 tiles. É a tua vez. Com isso, e como cada um de nós ainda tem de buscar um tile de cidade, vou jogar aqui para optar pelo tile visível e continuar a minha estratégia de ter diversidade de cores para construir. Não era nada disto que precisava, mas como tenho de expandir a minha área, vou buscar também um tile. Apesar de tudo, até me calha a jeito. Vou criar uma área de lago maior aqui. Devia ter arriscado, realmente se isto a ganhar, mas enfim, agora é seguir. E vou capitalizar na minha escolha e buscar tiles de edifício para ocupar as áreas que acabei de construir. Agora és tu. Eu vou arriscar mais uma vez aqui no tile oculto. Volta a ser uma boa aposta. Vou construir de imediato e agora és tu. Bem, definitivamente devia ter arriscado mais, mas enfim, agora é fazer o melhor com o que tenho e por isso vou escolher este tile que me vai ajudar com os meus objetivos de cidade. Já sabes, quem não arrisca, eu já não tenho muita escolha, por isso vou buscar as peças de edifício e começar a construir. Entretanto, podes avançar. Eu também já só tenho 2 ações possíveis e por isso vou buscar a carta de pontuação que tenho aqui já há bastante tempo. E com esta carta vou poder pontuar por edifícios vermelhos de 2 andares de altura. Pode ser interessante. E com isto és tu, e já só te sobra uma ação. Exato, e aqui vou escolher 2 peças aleatórias do saco, e com isso garantir também que sou a primeira jogadora na próxima ronda. Calhou vermelho e azul, mas só vou usar vermelho para já, porque quero usar este espaço para verde. Ok, com isto vais descartar uma das peças, mas tudo depende da tua estratégia. Infelizmente também vou descartar a peça de característica que me resta. E com isto chegamos ao fim da ronda. Vamos recolher todos os nossos meeples e fazer refill a todas as áreas. E estamos prontos para mais uma ronda, sendo que todas as rondas se desenrolam da mesma forma.
E neste momento estamos nos a aproximar do fim do jogo. Como podem ver pelo tamanho da nossa área de cidade, está quase nos 9 tiles ao todo. No meu turno vou buscar peças de edifício e com isto cumprir mais objetivos para pontuar no fim do jogo. E tu, o que vais fazer? Eu vou continuar a expansão da minha cidade para tentar tirar o máximo partido das peças de edifício que vou buscar no próximo turno. E podes jogar. Eu também vou expandir a minha área de cidade, também para fazer melhor uso das peças no próximo turno. Não tenho a certeza que tal buscar, mas vou arriscar no oculto e, ok, parece-me bem e com isto completo o meu bairro. Eu ainda tenho uma peça para completar, mas neste momento prefiro não arriscar em peças de construção. Por isso vou buscar o conjunto de 3, apesar de só precisar de 2 delas. Com isto a tua vez. Eu vou arriscar nos tiles de característica para tentar maximizar os meus pontos aqui também. Com 2 de água não é o ideal, mas são pontos. Eu também vou buscar tiles de característica porque ainda posso tentar completar os objetivos de cidade. O único que me interessa é este aqui. Vou colocar neste espaço jardim e a tua vez. Ainda tens algumas opções. Certo, e agora vou buscar esta carta de pontuação, porque sei que eu vou conseguir pontuar. Agora é a tua vez. Eu também vou completar o meu bairro, colocar no espaço restante e é a tua vez. Onde vais apostar agora? Eu vou buscar a minha última carta de pontuação, porque sei que não consigo pontuar a carta visível, e é a tua vez. Isso foi uma excelente jogada. Com isso já não tenho necessidade de buscar a carta de pontuação para já. Então vou buscar 2 peças de edifício, também porque sei que as visíveis não são interessantes para mim. E tenho uma verde e uma amarela, mesmo que precisava. A mim restam estas peças, mas é um conjunto que me interessa, por isso foi uma jogada a meu favor. Vou colocar as 3 peças e agora é a tua vez. Então eu vou recolher estes 2 tiles. Não só me vão dar pontos no final, como com eles consigo completar um dos objetivos de cidade. Com isto também reparei que tenho outro objetivo cumprido. Finalmente, depois de tanto trabalho. Então com isso vou fazer a minha última jogada e recolher estes tiles de característica que me vai permitir pontuar também. E com isto é a tua última jogada. E eu vou ficar com a carta de pontuação final, apesar que não me vai servir muito nesta altura, porque não considerei este objetivo durante a ronda. Com isto terminamos a ronda e com isto chegamos ao fim do jogo. Resta-nos apenas pontuar. Então, tens 6 pontos nos objetivos de cidade, porque foste a primeira a cumprir o objetivo do meio. Eu tenho 5 pontos no objetivo da esquerda e 2 no objetivo do meio. Ok, vamos agora pontuar os espaços de água e parque. Nos espaços de água tens 6 pontos pela área onde tens 3 tiles. E depois mais 2 pontos, um por cada uma das outras 2 áreas. Nos espaços de jardim tens 3 pontos, mais outros 3 pontos pelas áreas mais pequenas. Eu aqui na área maior tenho 4 tiles, por isso 10 pontos. Mais um ali em cima, mais 3 pontos pelos espaços de parque e finalmente 2 pela estátua. Eu também tenho uma estátua, por isso também pontuo mais 2 pontos. Agora vamos às cartas de pontuação. Nesta primeira não tenho nada a pontuar. Depois tenho um ponto por cada 2 espaços na maior área de parque, que me dá 2 pontos. Aqui, em edifícios azuis, não consegui cumprir o requisito, mas vou pontuar 2 pontos por edifícios verdes de uma altura de 2 andares. Agora, um ponto por cada edifício da altura de 2, que me dá o total de 8 pontos. E mais 8 por ter outra carta igual. Aqui tenho um ponto por cada área verde separada, que me dá 5 pontos. E por fim, tenho um ponto por cada área de água separada também. Ou seja, 3 pontos. E com isto termina a pontuação, nos 50 pontos. Agora vamos ver a tua. Então vamos lá. Tenho aqui 6 pontos de edifício amarelo com 2 andares de altura. Depois tenho mais 2 pontos em edifícios vermelhos com 2 andares de altura. Esta não consigo cumprir. E esta também não. Mas tenho 9 pontos por edifícios com 2 andares de altura. Tenho aqui um edifício de 3 andares de altura que me dá 4 pontos e 2 pontos pela minha maior área de parque. Por fim, 2 pontos por cada conjunto de 4 edifícios de cores diferentes, que me dá um total de 4 pontos.
E com isto, empatamos. Então, segundo as regras, o critério de desempate é o jogador com mais pontos nos objetivos de cidade. Como eu fiz 7 e tu 6, lamento dizer-te que sou eu o vencedor. Não lamentas nada. Pois não, mas continua a ser o vencedor. Ainda assim, foi um bom jogo e o resultado equilibrado mostra que não foi fácil. E depois desta partida de Cities, um jogo original da Devir, falta só deixar a nossa opinião sobre o jogo. Começamos por dizer que este é mais um dos jogos de caixa média da Devir e mais uma vez com muito conteúdo, quer pela diversão, quer pela quantidade de jogo que temos dentro desta caixa. Passo a explicar. Cities é um jogo com um ritmo bastante rápido. Escolhemos a nossa ação, fazemos o que temos a fazer e passamos a vez ao jogador seguinte. Mas a cada ação sentimos que há decisões interessantes a fazer. Isto resulta num sentimento de progressão. Ao mesmo tempo, pela quantidade de objetivos e cidades diferentes que temos, acabamos com uma grande quantidade de objetivos a cumprir, que fazem com que cada turno de jogo vá influenciando a nossa forma de jogar. Por exemplo, se num turno estamos à procura de edifícios, no turno seguinte podemos estar à procura de áreas com água. Esta dinâmica de o jogo se alterar à medida que se desenrola é uma característica que achamos muito interessante e, por exemplo, no início do jogo, as cartas de pontuação dão-nos uma orientação por onde começar a organizar a nossa cidade, mas mais para o meio do jogo começam a ser interessantes para pontuar as características que já temos na nossa cidade, e isto torna-se uma mecânica muito interessante. A somar a isso, como é obrigatório todos os jogadores fazerem 2 ações por linha, significa que nós vamos obrigatoriamente tirar estas cartas do objetivo, ou seja, obriga-nos a pensar como é que vamos querer evoluir o nosso jogo. Ao mesmo tempo, todas as ações são fáceis e diretas de perceber e executar, integram-se muito bem no flow do jogo, ou seja, dá para perceber que mecanicamente é um jogo bem pensado e que reflete a experiência dos designers, obviamente. Visualmente também é um jogo que não precisa de muitas palavras e vocês podem ver por vocês mesmos. Para além disso, ter a cidade de Lisboa, obviamente é um ponto a favor. Sobre as cidades, queremos também realçar como diferentes cidades têm objetivos que vão moldar o nosso bairro com as características que se assemelham de certa forma às cidades onde estamos a jogar. Isto porque vamos querer colocar as nossas peças de cidade e os nossos edifícios de acordo com os objetivos dessa cidade. Isto faz com que no final, de certa forma, os nossos bairros tenham também características dessas cidades, um pormenor que achamos muito interessante. Quanto ao desenrolar do jogo, sentimos que flui muito bem, e em jogos a 2 jogadores, achamos que se consegue fazer uma partida em menos de 45 minutos incluindo setup, ou seja, torna um jogo muito interessante para uma ação rápida, mas ainda assim com profundidade de jogo. Resta-nos mais uma vez agradecer à Devir por nos ter enviado esta cópia e esperamos que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se for esse o caso, agradecemos imenso se nos puderem deixar um like e caso tenham alguma dúvida podem deixar-nos um comentário. Se quiserem receber os nossos próximos vídeos é só subscrever e até à próxima!